Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Globo News em Brasília a ministra Simone Tebet, que há 2 anos, no planejamento, faz dupla com o ministro Fernando Haddad no comando da economia. Uma economia que tem tido bons números, mas também muitas críticas. Vamos conversar com ela hoje. Ministra, obrigada por estar aqui. Eu queria começar perguntando sobre isso. Quer dizer, uma economia que, se olha a economia assim, ela entregou 7% de crescimento em 2 anos, quase 7%, mas é tão criticada dentro e fora do governo. Como fazer para se manter mais firme no rumo traçado no Ministério, nesses dois ministérios, Economia e Planejamento? Bom, primeiro, Miriam, agradecer a oportunidade de poder falar com o Brasil através da Globo News, cumprimentando todos os assinantes aqui do programa. Falar de economia hoje é falar de algo muito complexo e que precisa ser, dentro desse processo, inserido o cenário internacional. Eu diria que os números nunca estiveram tão bons. Está aí, o diagnóstico, não precisamos falar. Eu colocaria 2 dados dentro desses números que todo mundo apresenta, né? Todo mundo fala assim, 2 anos consecutivos crescendo acima de 3%, quando que nós vimos isso? Isso reflete no quê? Maior geração de emprego, maior renda per capita, tudo isso está colocado. Eu gostaria de acrescentar 2 fatores que me tocam muito. Nunca tivemos tantos jovens empregados e nunca tivemos tantas mulheres empregadas, nunca tivemos tanta formalidade. Então a sua pergunta, né, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? É muito difícil falar e fazer economia e fazer um país dar certo, o mundo dar certo, um país num mundo tão conflitado. E aí eu vi uma matéria sua, né, que eu acrescentaria algumas coisas, onde você fala da palavra incerteza. Né? A incerteza é a pior palavra quando se trata de economia. Mas a incerteza, ela é conjuntural, ela é temporária. Eu acho que nós estamos passando por algo ainda pior. Nós estamos passando por algo estrutural. A incerteza está virando insegurança na cabeça das pessoas. E a insegurança está levando ao medo. Nós falamos isso em todas as gerações, quando a gente fala. Nunca tivemos tantos conflitos armados no mundo, mais de 40. E aqui um parênteses que é importante, né? Nenhum deles tem a cara de uma mulher. Não tem uma mulher à frente desses conflitos, instigando esses conflitos. Nós temos a insegurança climática, que você é expert no assunto, não vou me delongar, atingindo imensamente a mente dos nossos jovens, que não querem nem ter filhos por medo do futuro, que vai acontecer. E nós temos, por conta da questão climática, a incerteza econômica, além dos conflitos que impactam a economia. Então, diante desse cenário, que é um cenário difícil e novo, há um elemento mais novo ainda, né? Que nós estamos na era do mundo digital, onde as verdades são relativas, onde as pessoas se pautam pelas redes sociais e não sabem, afinal, em que mundo estão vivendo. Né? Qual é o Brasil que você vive? É o mesmo que eu vivo? Eu não sei que realidade virtual você está tendo. Então, trabalhar economia, trabalhar política nesse universo não é coisa fácil. Qual é a alternativa a isso, Miriam? Uma delas eu não tenho dúvida, e vocês falam direto, comunicação. O governo está errando na comunicação, começou a dar passos positivos no sentido certo, na forma nós também estamos errando no conteúdo. Como é que nós estamos... Mas como é que devia ser a comunicação do governo? Quer dizer, por que está errando na forma e no conteúdo? Me explica melhor isso. Acho que é isso, é ter o diagnóstico certo, que agora nós temos, e usar esse diagnóstico a nosso favor. Linguagem simples, eu não vou entrar aqui no assunto, até por delicadeza, do Sidônio, com quem, assim, eu aposto todas as minhas fichas, o conheci na campanha, quando eu apoiei o presidente Lula no segundo turno, sei da capacidade dele, né? Na forma é até mais fácil, o conteúdo é muito difícil. Ele convence 37 ministros de que agora tem que dialogar, fazer fases mais curtas, mais simples de dialogar com a população. Mas eu diria naquilo que é meu, que é do planejamento, né? As pessoas falam assim, eu tenho um ministério que, no presente, eu lido com orçamento, é o dia a dia, né? É o café da manhã, o almoço e o jantar. E eu tenho que trabalhar pensando no futuro. O presente não pode engolir o futuro. A gente tem que pensar no hoje e já projetar a médio e longo prazo. Isso nós estamos fazendo quietinhos, vamos entregar para o Brasil. O governo do presidente Lula vai entregar pela primeira vez na história a estratégia do Brasil que nós queremos para os próximos 25 anos, já a partir de 26. E como fazer para chegar lá, com indicadores e metas muito claras. Mas tem um ponto que eu acho que, por ser ministra do Planejamento, eu posso ousar. Nós temos que ter a coragem de enfrentar temas espinhosos, mas que dialogam com a sociedade, que precisam ser enfrentados.
E olha, quem está falando aqui é uma ministra que tem uma visão um pouco mais liberal, seja lá o que for isso, porque eu não sou economista. Por exemplo... Espera aí, calma, porque você abriu muitas frentes. Aí eu queria primeiro perguntar do presente. Só fala o orçamento e o planejamento. Mas o orçamento, que é o dia a dia, que é a emergência, o almoço, o café da manhã, o almoço, jantar, ele não está pronto ainda. O Congresso ainda não aprovou. Como executar um orçamento que não foi aprovado ainda? Isso cria dificuldades, não é verdade? Eu não quero eu não quero fugir da outra parte, que é muito interessante, que é um olhar para o futuro que de fato o Brasil não tem. Mas eu queria falar dessa coisa emergencial, a gente não tem orçamento, só talvez na semana que vem. Eu ia dar o exemplo do presente, mas você está absolutamente certa, Miriam. Hoje, para mim, olhando pelo lado fiscal, né, o orçamento não me faz falta neste momento. Eu preciso do orçamento por segurança jurídica, porque a Constituição determina, porque nós precisamos realizar políticas públicas e entregar as obras, enfim, fazer a máquina andar e a economia também. Mas trabalhar com 18 avos nos primeiros 3 meses não é um mau negócio a fim de estrutura fiscal, de responsabilidade fiscal e de meta. Né? Nós temos que cumprir meta zero e nós vamos cumprir meta zero. Podemos depois até desenvolver esse raciocínio de que forma vamos fazer isso com toda a responsabilidade. Estamos colocando para dentro do orçamento aquilo que ficou para fora, seja porque o Tribunal de Contas assim o determinou, né, e é o certo, seja porque o próprio governo reconheceu, do auxílio gás ao pé de meia, passando por todas as políticas públicas para garantir essa segurança de que nós vamos cumprir meta da forma correta, para evitar... Tudo isso estará dentro do orçamento? Tudo isso estará dentro do orçamento. Se não agora, como colocamos agora o auxílio gás, estamos colocando no ofício que encaminhamos para o Congresso Nacional, naquele tempo determinado pelo Tribunal de Contas em relação ao pé de meia. Isso tudo vai estar dentro do orçamento. Né? Sendo combativo, inclusive, como aquela voz, às vezes, dissidente na equipe econômica, dizendo o seguinte: não tem almoço grátis, não vamos inventar subsídios, não vamos criar fórmulas passadas que não deram certo. Não vamos fazer isso. A equipe econômica tem consciência, o ministro Haddad é um verdadeiro herói nesse sentido de enfrentar uma resistência do próprio partido dele. E nós vamos conseguir entregar o orçamento, uma vez aprovado, cumprindo as regras fiscais. E o que você ia falar quando eu te interrompi, então? Você falou que ia dar um exemplo do presente. No exemplo do prefeito, assim, nós precisamos dialogar com os interesses da população brasileira, entender que quando nós falamos, esse governo que é mais social, mais de esquerda, e fala que a grande missão do país é fazer justiça social, e né? Um país tão rico não pode ter um povo tão pobre. Nós temos que ter como meta, e tanto a direita quanto a esquerda tem como meta a justiça social. Nós podemos ter divergência na forma, né? Não se faz social sem fiscal, sem controlar as contas públicas, sem gastar com eficiência e qualidade, sem excessos, sem fraudes, sem erros. A forma pode ser distinta, mas o objetivo principal, tanto a esquerda quanto a direita, tem a mesma finalidade. Será mesmo? Tem. Tanto a direita quanto a esquerda, não extremo. Os extremos se encontram, tanto da direita quanto da esquerda, na violência, na privação de liberdades, na autocracia. Isso é uma outra história. Estou falando, obviamente, de alguém que é mais centro-direita na economia, mais centro-esquerda na parte de costumes, e convive com os dois lados por ser uma pessoa de centro. Quando eu converso com políticos de direita e de esquerda, eu vejo que eles têm o mesmo objetivo. A forma ou a fórmula é que eles podem divergir. Talvez a virtude esteja no meio. Nem um fiscalismo desalmado, né? Um fiscalismo que só pense no futuro matando o presente, né? E nem uma política social que não olha o futuro, gasta, cria subsídios e com isso empurra a conta lá para frente, gerando inflação, dívida pública e tudo mais. Voltando ao exemplo, Miriam, e aqui ousando, né, talvez aqui em voz alta, algo que eu já tenho tratado com a minha equipe. Quando a gente fala de social, a população já precificou isso como alguma coisa dela. Então você fala de Bolsa Família, fala de vários programas, são programas que a população fala assim: entra governo, sai governo, isso é uma política de Estado, ninguém vai tirar de mim. Agora tem coisas pedestres do dia a dia, uma mudança estrutural de mentalidade de gerações que precisam ser colocadas na mesa. Nós não temos que ter medo nem de dialogar com a sociedade, com a academia, com o setor produtivo e nem com o sindicato e com os trabalhadores a questão do fim da jornada de 6x1. A jornada 5x2 precisa ser colocada na mesa. 4x3... Você é a favor, então?
de 5x2 no período de transição, começando com as grandes empresas, protegendo as pequenas, dando incentivo para que elas possam se adequar, sem dúvida nenhuma. Não é só porque é desumano hoje, é porque isso gera economia, isso vai gerar produtividade, isso vai gerar qualidade no trabalho e o próprio empresário vai ganhar com isso, de forma organizada, com planejamento. Nós estamos trabalhando essa questão. Outra questão que precisa ser colocada, a igualdade salarial entre homens e mulheres, que foi uma promessa do presidente Lula comigo. Tem que virar realidade, e que precisa virar realidade. E se não for por amor, não for assim por amor às mulheres, por uma questão de igualdade, que seja pelo bolso. Isso mostra, o mundo mostra isso. A lei foi aprovada, a lei não foi ainda... Regulamentada por pressão do setor privado, que não está enxergando que ele é o principal beneficiado. A economia brasileira, eu não diria que ela é quase uma reforma tributária, mas ela mexe no PIB brasileiro positivamente ao colocar as mulheres com melhor salário, porque esse salário vai girar a economia. Então, são questões, Miriam, eu sei que estou falando muito rápido porque são questões que estão sendo, assim, eu estou despejando questões que nós estamos tratando há um tempo, porque isso faz parte do Brasil que nós queremos para daqui 2 ou 3 anos. Para que a gente não possa, todo ano, você está aqui, Miriam, fazendo entrevista com uma ministra do Orçamento ou com um ministro da Economia ou da Fazenda, tratando dos mesmos assuntos, inflação, desemprego, dívida pública e tudo mais. Então, acho que é isso, é ter coragem de enfrentar questões com diálogo, com transparência, né? Achando o caminho do meio. É possível avançar nessas questões. E são questões que, se você conversa com a população brasileira, se você conversa com o trabalhador, são questões que estão no dia a dia dele, que interessam a vida dele. O Ministério do Planejamento tem colocado uma posição fiscal mais firme. A senhora mesmo já disse que é preciso enfrentar gastos, cortar gastos, diminuir despesas. Mas depois diminuiu um pouco, passou a falar menos sobre isso. Por quê? Tem algum foco de corte de despesas possível hoje, depois de todo o conhecimento que você acumulou no Ministério e com toda a assessoria? Essa resposta eu posso te dar de forma bem objetiva, Miriam. Eu conheço a realidade da política brasileira, não faço política há pouco tempo, e fui do Congresso Nacional nos últimos 8 anos. Nós achávamos que teríamos um parceiro mais fiscalista no Congresso Nacional, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, seja na PEC da transição, eu participei dela, fui responsável também por ela, não estou me eximindo de nenhuma responsabilidade, seja em relação ao arcabouço, que não foi aprovado do jeito que nós queríamos, seja em relação a esse novo ajuste. Quer dizer, o Congresso sempre aumenta a despesa, na verdade. E diminui a contenção. Então, não é o Congresso fiscalista que nós imaginávamos. Então, não adianta dar murro em ponta de faca. Democracia é isso e temos que conviver. Né? E não temos que fazer qualquer crítica em relação a isso. Faz parte do jogo democrático. Dentro disso, e com o pragmatismo que a vida inteira me pautou, eu vejo na janela de 26 a oportunidade que eu não estou vendo na janela de 2024 e 2025. Explico muito rapidamente. 2022, a janela de novembro e dezembro de 2022 foi a janela da gastança. Precisávamos recuperar políticas públicas, farmácia popular, enfim, Bolsa Família, etc. Ciência, tecnologia, educação e inovação. Tá. E gastamos. Injetamos 140 bi a mais, né, por ano, que aí é acumulado ano a ano, de gastos públicos. Chegou o momento em que 27, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Então nós temos uma janela de oportunidade que não é agora, a véspera de uma possível eleição em 2026, não é por conta nossa. Converse com 54 senadores que vão para a reeleição. Eles não querem tratar desse assunto, eu não tenho dúvida. Conheço meus colegas e não os critico. O que nós temos de janela de oportunidade ao inverso, avesso do que foi feito em 22, em 26, em novembro e dezembro, seja o presidente Lula candidato e reeleito, seja um outro candidato, um outro presidente eleito, é fazer o dever fiscal. É cortar gastos, cortar o supérfluo, fazer uma política num arcabouço mais rigoroso, que não mate o paciente, obviamente, né? A diferença do veneno e do remédio está na dose, mas que permita garantir sustentabilidade de vida pública, baixar juros, baixar a inflação e fazer a economia crescer. Essa janela de oportunidade nós não podemos perder. Você falou em incerteza. A incerteza agora, nesse momento, tem nome e sobrenome, Donald Trump. Então, como enfrentar essa relação tão tumultuada que aparece por aí, né?
Como é que isso vai afetar a economia? O que você está vendo desse assunto, Donald Trump? Bom, primeiro com diplomacia, Miriam. Assim, se a gente achar que apostar em dobrar a aposta no Brasil, nós vamos perder. Mas a gente vai mais para a China? Inevitavelmente. Acho que diplomacia, entendendo a importância do parceiro comercial como os Estados Unidos, dando tempo do presidente americano perceber que ele chegou tarde na eleição dele para implementar o que ele queria, porque o mundo está diferente, se mudou nos últimos 4 anos, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Sim, mirando mais os países asiáticos de um modo geral. Isso eu fui para a China, eu tenho conversado, dialogado com autoridades e empresários do mercado asiático e colocando para funcionar efetivamente, depois de quase 40 anos de sonho, utopia, as rotas de integração sul-americana. O Brasil tem, enquanto a América do Norte, Miriam, comercializa entre si, por isso o problema Canadá, México e Estados Unidos não é tão simples, 40% do comércio dele, americano, é regional, e só depois compram do mundo. Quando você olha a América do Sul, é apenas 15%. Nós temos 200 milhões de sul-americanos que são possíveis consumidores nossos e nós precisamos aproveitar, e vice-versa. Eles têm 200 milhões de brasileiros à disposição deles para consumir produtos deles. Então, essa integração sul-americana, ela está pronta para sair do papel, não é um projeto novo que a gente começou desde 1º de janeiro no nosso ministério. O PAC veio com as obras estruturantes sem aumentar 1 centavo de fiscal, não tem impacto fiscal, porque nós aproveitamos as obras estruturantes do PAC. A infraestrutura é apenas o meio para se conseguir o fim. Você está falando de melhorar a logística para esses países para melhorar a nossa balança comercial, o fluxo comercial, importação e exportação. Vizinhos. Exemplo, a Bolívia tem o que o Brasil precisa para produzir no agronegócio, que é fertilizantes, minerais nobres, lítio, etc. Nós temos a agroindústria, o produto semi-elaborado, elaborado, o próprio automóvel e alimento para abastecer a Bolívia. Então, estamos do lado. Temos um rio só que divide, uma ponte que nos une. Então, essa integração sul-americana, paralelo a isso, né, a percepção correta, e isso já está acontecendo, de que o caminho mais próximo para a China, para o Vietnã, para a Tailândia, para Singapura, etc., não é pelo Pacífico, não é pelo Atlântico, não é só pelo Porto de Santos, é pelo Pacífico. Nós vamos diminuir em 10 mil quilômetros a distância, portanto, nós estamos falando de diminuir o custo dos nossos produtos quando essas rotas estiverem prontas, e elas começam a ficar prontas a partir do final deste ano, já na comercialização. 10 mil quilômetros é a menor distância, é o encurtamento da distância entre a China e o Brasil pela costa do Pacífico. Você vê que essa entrevista tinha que ser muito maior, tem muito mais coisa para falar. E eu queria falar um pouco de política. Gleisi Hoffmann, no Ministério das Relações Institucionais, ela fez um discurso sempre contra a política econômica. Como é que você está vendo isso? Eu sempre tive em lados opostos. Nós tivemos em lados opostos. Sempre tivemos uma urbanidade, uma gentileza no trato. Conheci Gleisi talvez quando ninguém conhecia. Eu era deputada estadual em Mato Grosso do Sul. Ela era secretária de gestão do primeiro governo eleito pelo PT estadual, que era o governo do Zeca do PT. Eu era líder da oposição, ela é secretária de gestão. Acho que a capacidade, não só dela, não estou dizendo só como mulher, mas além de tudo da experiência dela, de vestir e desvestir a camisa de acordo com o cargo que tem, que é este o papel dela. Ela exercia o papel de presidente de um partido, que era um partido que tinha uma posição ideológica, econômica muito clara. Ela não podia fazer outra coisa enquanto presidente do partido. Agora ela é uma ministra palaciana, fidelíssima ao presidente Lula, ela tem uma fidelidade que ninguém discute ao presidente Lula, e sabe que o projeto de país que está em andamento na parte econômica é o projeto do governo dela. Então, eu acredito que ela agora vai cuidar das relações institucionais, da relação com outros poderes, e vai dar o suporte necessário para aprovar as medidas econômicas, microeconômicas em especial, que o governo, que a equipe econômica e que o ministro Haddad tem. Acho que a relação dos dois é de aproximação. Isso é futuro político, porque tem várias coisas que eu tenho ouvido. Primeiro, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Segundo, governadora, porque já foi vice-governadora e tem um perfil executivo também. Foi muito bem no parlamento, né, como senadora, mas tem um perfil executivo. Ou vice na candidatura, na chapa do presidente Lula. Isso eu sei, o que menos depende de você, depende mais dele. Mas está aí no tabuleiro. São percepções erradas das pessoas? Eu posso dizer que eu sou candidata a continuar servindo ao Brasil, Miriam. Eu falei isso há 4 anos atrás, quando eu fui candidata.
sabendo que não podia, era dificilmente 0,1% a minha chance de ganhar para presidente da República, e que, portanto, eu estaria voltando para casa. Eu tive a oportunidade de estar com o governo passado, quando eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e me ofereceram tudo. Eu tive a oportunidade de estar do outro lado do palanque no segundo turno, quando me ofereceram não um, mas 2 ministérios com porteira fechada. Eu não fiz isso por uma questão muito clara na minha vida. Isso eu devo ao berço que eu tenho. A minha mãe, que é muito religiosa, é o meu pai, que é um ser que nasceu e morreu como ser político. Né? É preferível perder do lado certo do que ganhar do lado errado. O meu discurso nunca vai ferir o meu ser. Quando o meu discurso ferir o meu ser, eu paro de fazer política. Eu faço política porque eu devo isso ao Brasil. Então, com cargo ou sem cargo. Então, de forma objetiva, não sou candidata ao governo do Estado. Apoio a reeleição do governador Eduardo Riedel pelo excelente trabalho que está fazendo lá. Ainda se não fosse isso, né, mas aqui só como parênteses, porque isso tudo é público, meu marido é chefe da Casa Civil do governo atual. E independente disso, porque temos vidas políticas também distintas. Segundo, todas as vezes em que eu mirei na política para um lado, a vida, o Deus me encaminhou para o outro. Eu conto rapidamente isso no pequeno livro, né, que é um gesto que eu fiz para as jovens brasileiras, que eu falo que as vezes que eu mais ganhei na vida foi quando eu perdi, quando eu tive a coragem de defender teses que eu acreditava. Então, se o presidente Lula falar assim, olha, eu preciso que você continue no ministério, até o final eu vou continuar no ministério. Se houver um projeto da necessidade de um fortalecimento do Senado, de partidos de centro-esquerda, centro-direita, direita, sem os extremos, e isso exigir de mim uma possível candidatura ao Senado Federal, hoje não é o que me move, não é o que o meu coração me pede, eu farei. Agora, eu depois de 25 anos de vida pública, tendo sido prefeita, reeleita prefeita, deputada estadual, secretária estadual de governo, vice-governadora, senadora, enfim, hoje ministra do Planejamento e Orçamento, né? Já tendo cumprido todas as missões, eu não posso ser fisiológica e escolher cargos. Acho que o Brasil está passando por um momento, nós falamos das incertezas e inseguranças, que exige de todos nós uma parcela de contribuição. Então, assim, sou muito feliz por estar trabalhando pelo Brasil e procurar estar fazendo algo que me move. Eu encerro, Miriam, dizendo na sua pergunta, dizendo o seguinte, se é uma coisa que a política me deu, né, foi mostrar, né, ou me fez, ou forjar, foi fazer uma menina do interior do Brasil, extremamente tímida e eu diria que até recatada, né, ser forjada na coragem. Eu aprendi a ser corajosa para defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu amo. Então isso me basta. O mundo está indo para... Você falou que você se define como de centro-direita e elogiou a direita também, dizendo que direita e esquerda têm o mesmo objetivo, mas separou os extremos. O problema é que o mundo está fortalecendo os extremos, principalmente o extremo, a extrema-direita. Né? A extrema-direita nos Estados Unidos, a extrema-direita está se fortalecendo em todos os lugares. Como fazer para proteger o Brasil de um novo governo desastroso, como foi o governo de extrema-direita, porque foi um governo que, na CPI da Covid, ficou claro, o seu trabalho ajudou a tornar absolutamente claro qual era o principal erro daquele governo. Ele ficou contra a vida. Bom, nós temos vários, mas né, isso tudo passa por partidos políticos fortes e pelo fortalecimento do centro. Quer dizer, quando o centro se desfacelou no Brasil, nós tínhamos na referência no MDB, por exemplo, a grande força, né, que aglutinava. Nós começamos a produzir candidatos autônomos, outsiders, e essa pergunta me permite dizer que a minha grande preocupação para 26 numa possível segundo turno, a figura de um outsider, de alguém de fora da política. Muito, porque, de novo, eu não tenho medo da direita ou da esquerda tradicional, eu tenho medo de um outsider que vem com ideias mirabolantes de um mundo totalmente distópico. Então, há o fortalecimento dos partidos políticos, o fortalecimento do centro democrático, que voltemos a tratar de valores que realmente interessam à sociedade e que tenhamos, obviamente, no Congresso Nacional um pouco mais de equilíbrio em relação às emendas parlamentares. Isso pode virar um caso de polícia. Eu já vi essa história antes, eu já vi esse filme antes. Eu não sou contra emendas parlamentares, acho que elas são saudáveis para a democracia. Nesse patamar eu sou contra. Nesse patamar onde eu tenho 50 bilhões. Tem exatamente para investimento o que o executivo tem para investimento. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas as emendas, elas geram uma distorção da democracia, né, no sentido de comprar apoios políticos, evita a renovação, mas não é isso. É
o cansaço da população brasileira, ele é silencioso. A população brasileira ela vai engolindo, engolindo, engolindo até o momento que ela vomita. E vomita corretamente. Foi assim com os centavos do transporte coletivo lá atrás, que não foi pelos 10 centavos. Foi um cansaço. A população não queria. Então, por isso que eu voltei à questão de termos coragem de discutir pautas que interessam para a população. Ou nós entendemos isso, a política tradicional entende que tem que estar do lado do povo, ouvindo o povo, e não tentando ensinar o povo, mas ouvindo os seus problemas para tentar achar soluções conjuntas, ou a sensação da população é que essa política não me serve, que essa política só visa o seu próprio interesse. Então vou procurar alternativas, e não são as alternativas ideais, não são as alternativas saudáveis, são as alternativas que não só flertam com a autocracia, mas com o que há de pior do ser humano. Então, passa por fortalecimento do centro e passa por uma modernização da pauta. Vamos dialogar com a população brasileira. Vamos ouvir a população brasileira. É a tal da sabedoria popular que precisa voltar para o cenário da política brasileira. Um pulo rápido na economia para encerrar o programa. Você vem do agronegócio, conhece o agronegócio? A gente está precisando muito do agronegócio agora para reduzir o preço de alimento. A gente vai ter esse ano alimentos mais baratos, ou pelo menos não subindo tanto quanto no ano passado? No geral, sim. Uma árvore de café leva 4, 5 anos para começar a produzir o primeiro café. Com a quebra da safra no mundo, pode fazer isenção de imposto que for, que você não consegue abaixar o preço do café. Mas o ovo, quem sabe, pode ser mais rápido. Sem dúvida, é muito mais rápido. Lamentavelmente, uma granja leva, o pintinho para virar uma galinha leva aí 30 dias para colocar o ovo e tudo mais. O ovo, a isenção de imposto vai beneficiar alguns produtos, do azeite ao óleo e tudo mais. A própria carne, embora fale assim, mas nós somos os exportadores, mas há um efeito assim, meio que moral, opa, se está isento importação de carne, em vez de só exportar tanto, eu vou deixar um pouco mais para o mercado nacional, com isso baixo o preço, para eu evitar a concorrência vir de fora. Então há um conjunto de fatores que vão mostrar que nos próximos 30 dias, muitos produtos vão começar a baixar o preço, porque isso é uma coisa importante, Miriam, que eu acho fundamental, né? O Brasil precisa redescobrir o Brasil. Os economistas, a classe política precisam redescobrir o Brasil. A economia está muito diversa. Não só diversa, não depende só de um setor, ou indústria, ou comércio, ou agro. É que dentro do agro não depende só do boi e da soja mais. Ele tem o milho, ele tem a celulose, ele tem o papel, você tem o etanol de segunda geração, você tem um combo no cesto. Então, quando uma coisa está dando errada, a outra coisa está dando certo. Por isso que eu falo assim, eu não posso ser mais romântica pelo tempo que eu tenho de vida, mas eu sou uma otimista, realista, porque eu conheço a realidade do Brasil e sei que o Brasil tem tudo para dar certo. Tá certo mesmo. Eu olhei aqui rapidamente as minhas perguntas, todas que eu não fiz, porque essa conversa foi tão interessante, poderia continuar. É bom que a gente tem já assunto para as próximas conversas e até a semana que vem.